Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui para contar o meu testemunho de tentante a gestante, falar sobre o nosso Deus, o quanto ele é poderoso. E minha filha é um milagre do Senhor. Eu quero deixar, já começando para a meditação, eu quero deixar o versículo que está em 1 Pedro 5, 7, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E outro versículo também que está lá em Salmos 113, 9, que diz assim: Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. E é Eclesiastes 3, que também fala, né, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, né? Que Deus está no controle do tempo. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, vou começar aqui. Em 2017, eu já casada, nosso primeiro ano de casa, eu tive um aborto. E pra mim, foi muito difícil lidar com aquela sensação de não sei explicar, só quem passa. E após esse aborto, né, eu não consegui engravidar mais. Teve um tempo lá que o médico determinou para que a gente pudesse voltar a tentar novamente. E não foi. Passou os primeiros 6 meses, passou um ano e nada. E meus exames não mostravam nada. Exames e mais exames, eu, meu esposo. E começou a me dar aquele desespero. Eu queria ser mãe. Só quem passa por isso que, para entender, só quem passa já passou. Porque quem nunca passou não vai entender. Parece que todo mundo engravidava, todo mundo estava grávida, menos eu. Às vezes eu ficava me perguntando por que comigo não deu certo, né? E no meio disso tudo, em 2019, precisamente, foi um ano bem que eu pensei, várias vezes eu quis desistir. Eu falava assim, eu vou tomar remédio, chega de teste negativo, chega de expectativa todo mês, e eu vou parar de ficar pensando nisso. Mas eu não conseguia, sabe? Algo mais forte, assim, dentro de mim. E era tão difícil porque eu queria desistir, eu não conseguia. No trabalho, às vezes surgia, algumas pessoas falavam certas coisas, sabe? Algumas perguntas, porque a gente já estava um tempo junto e nada de filho, como eu já tinha tido uma perca, algumas pessoas falavam assim, será que você não consegue segurar? Será que seu útero é fraco? E aquilo, por mais que não fosse verdade, né? Assim, que era tantos exames, não mostrava nada e eu não entendi, eu me sentia seca, sabe? Várias vezes eu vinha do trabalho chorando tanto naquele ônibus, várias vezes eu chegava em casa com aquela coisa, sabe? Colocando pra fora. O meu esposo que O meu esposo, graças a Deus, ele nunca me pressionou a nada. Ele não me cobrava, eu me cobrava. Eu queria ser mãe, eu queria ter minha família, eu queria ver meu esposo se tornando pai também. Era tudo isso. E aquilo deu pensar que eu poderia jamais viver aquilo. Eu lembro de às vezes eu pedir assim, Senhor, não me permita, assim, Senhor, não permita que eu saia dessa vida sem sentir o que é ser mãe, né? Sem ter esse privilégio de ser mãe, de gerar uma vida dentro de mim. E sim, eu ouvi algumas coisas, assim, das pessoas mais próximas, né? Que talvez Deus queria que eu adotasse, que Deus queria que eu entendesse, assim, que era para me adotar, não para me gerar. Mas eu não sentia no meu coração de adotar. Eu sentia assim de querer gerar, sabe, uma vida. E outra coisa bem marcante também em mim, que eu comecei a pensar que eu não era pro meu esposo. Eu comecei a pensar que ele estava perdendo tempo comigo, porque a gente já estava um tempinho já casados e nada de filho. E foi muito difícil para mim. E quando chegou, foi em 2019, eu quis desistir do meu casamento. Eu falei pra ele que eu não era pra ele. Eu cheguei a desistir, que eu não era pra ele. Eu pensava assim, ele vai sofrer por um tempo, mas ele vai seguir a vida dele. Tipo, vai ser difícil pra gente no começo, depois cada um vai seguir sua vida. Ele vai encontrar uma pessoa, vai formar a família dele. Eu me sentia que eu tava atrapalhando. E eu lembro de eu falar pra ele, disse assim, amor, sei lá, eu acho que eu não sou pra você. Falei lá um monte de coisa. Nossa, eu lembro que ele ficou tão triste e falou pra mim,
nunca mais para me repetir aquilo, né? Que aquilo machucou muito ele, mas eu não sei explicar. Era o nosso processo, né? Uma longa história, longa mesmo. Teve o acidente com meu irmão. Antes disso, né? Deus restaurou o nosso casamento. E teve um acidente com meu irmão chegou a ficar na UTI, aquilo tudo, eu vi o sobrenatural, sabe, acontecer, eu vi a mão de Deus mover, assim, meu irmão tá vivo hoje por um milagre, e foi como assim, eu falo assim, que como se fosse assim, se tivesse tirado a venda assim dos meus olhos, sabe, e em 2021, no começo de 2021, eu declarava assim, eu entregava pra Deus e eu tava assim, falando pra Deus, esse ano eu vou ser mãe. E eu comecei a desenhar, assim, né? Olha, eu comecei a desenhar, me imaginando sendo mãe. Esse desenho que eu fiz. Depois eu já grávida, né? Isso aqui é uma cartinha pra Ana Liz. Olha só. Eu ficava sonhando. Olha só. E eu fiz esses desenhos, né? Depois da gravidez que eu escrevi os nomes, né? Porque eu tava em... que seria, né? Se fosse menina, seria Annalise. Se fosse menino, Miguel. E veio a Annalise. No dia do aniversário do meu esposo de 26 anos, eu lembro de ficar muito triste. Assim, eu não sei explicar uma coisa que eu senti, assim... Que eu senti, assim, que o tempo tava passando. E ele já tava com 26 anos. Pra mim já era tempo demais. Assim, nossa, a gente já tá ficando velho. O tempo tá passando pra mim também. E eu nunca tornei meu esposo pai. Eu falei, Senhor, eu quero ser mãe, eu quero ter minha família. O presente maior que a gente poderia ter. E nesse dia eu lembro de... Eu nunca tinha falado tem uma missionária, uma amiga da gente, Miriam, né? Uma Miriam. Aí eu desabafei com ela, eu nunca tinha falado sobre o assunto. E eu falei pra ela tudo que eu, assim, desabafei, né? E ela orou sobre mim, deu uma palavra, né? Que eu iria gerar, né? Que era pra mim ter fé, que Deus ia plantar uma sementinha, né? E que essa sementinha iria germinar. Iria vir um bebê saudável, enfim, né? E eu fiquei com aquela palavra, mas ainda assim no meu coração. E permitiu que eu visse a Annalise antes mesmo dela nascer. Gente, acho que a Annalise nem tava no meu ventre ainda. Não tava. Porque eu tive um sonho assim. Que eu tava tipo assim, dormindo e acordada, sabe? E eu vi minha mãe dando banho numa bebezinha. Eu vi ela de costas, na banheirinha rosa, transparente. E quando eu abri o olho, eu continuei por alguns segundos ouvindo aquele chorinho, sabe? Eu abri assim, ouvindo aquele chorinho de bebê. E eu pensei assim, eu não liguei a mim. Eu pensei assim, de imediato, eu pensei logo na minha tia, né? No bebezinho dela, que ela tava grávida. E demorou um pouquinho, eu não lembro bem quanto tempo, um mês, por aí. Que uma amiga minha... Não, eu tive um atraso. Eu pensei que... eu tive um atraso, pensei que ia descer, não desceu. Aquela sensação. E foi passando os dias, assim, quase uma semana e nada. E eu sentindo um pouquinho de inchaço, sabe? Me sentindo estranha. Mas tá, né? Eu até pensei que seria cisto. Eu falei pra minha mãe... Mãe, eu preciso ir no médico, eu tô atrasada, hoje que eu tô com cisto, alguma coisa. E eu lembro de estar passando a porta da cozinha com o celular na mão, ouvindo o áudio de uma amiga minha de infância, lá do Maranhão, que atualmente eu moro no Goiás. Que, nossa, eu nem conversei com ela sobre o que estava acontecendo. E ela me falando que tinha sonhado comigo, grávida. Quando ela me contou o detalhe do sonho, eu me arrepiei toda, assim, eu fiquei... Ela falou assim, que tinha sonhado comigo, disse que eu tava com barrigão, e eu falava que finalmente,
Tipo, finalmente, após tanto tempo, após a perda, eu estava grávida novamente, né? Gente, e eu senti uma coisa assim. Mas aí eu fiquei, será que isso, meu Deus, é... será que é isso da minha cabeça? Meu Deus do céu, uma confirmação de Deus. E eu já tinha pedido para Deus uma confirmação, assim. E antes disso eu já tinha ido, quando eu fui, tinha ido num culto, né? E a pregação foi sobre que Deus realiza sonhos, Deus escuta nossas orações, Deus ouve nossas orações, né? Mas eu ouvi aquela pregação e eu fiquei pensando, meu Deus, é pra mim, é pra mim. Depois eu fiquei, eu acho que eu tô pensando nisso, acho que eu tô pensando muito nisso, colocando assim algumas coisinhas na minha cabeça que poderia ser gravidez ou não, que eu tô vendo, tô vendo coisas onde não tem. Aí depois a minha amiga falou isso, aí começou a encaixar as coisas. Eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Eu só posso estar grávida, eu só não fiz o. Só não tinha certeza, assim, porque eu não. Não sei lá. E eu fiz uma ultrassom, né, os sintomas que eu tava sentindo. Aí na ultrassom deu lá que eu tinha o corpo lúteo, eu tava o corpo lúteo lá, né? Um cistozinho que. Ele que nutre o embrião até a formação da placenta. E provavelmente o dia que eu tava sentindo umas cólicas, que era o dia pra descer, né? Na verdade, eu ovulei no dia que era pra descer. E o desconforto que eu tive foi de ovulação. E que, como o corpo lúteo estava ali, então provavelmente tinha acontecido a fecundação e que era pra me esperar uma semana e fazer o teste. Que se não descesse, caso não descesse nada, né? Era pra me fazer o teste, que provavelmente seria uma gravidez. Então, isso tudo aí, o sonho foi antes da Annalise estar no meu ventre, né? Assim, podemos dizer, né? E quando chegou o dia, eu fiz o teste. Gente, eu... Não dá nem pra explicar. Eu já tinha tanto medo de fazer teste. Eu fiz o teste, eu comprei o de fitinha e o digital. E aí, eu só faria o digital se o de fitinha desse positivo. E deu positivo. Deu a segunda linha fraquinha, né? Que eu tava de pouquinhas semanas. Eu vi naquele teste grávida. Meu Deus, meu coração, assim. Até hoje eu lembro daquela emoção linda. Passou, assim, uma coisa assim na minha cabeça. E eu só sabia agradecer a Deus, o quanto Deus é maravilhoso. Esse mesmo dia eu comecei meu pré-natal. O médico deu pedido de ultrassom. Eu não lembro quantos dias que eu demorei pra fazer. Aí deu lá de 4 semanas. E nessa primeira ultrassom, a Ana aqui, ó, o embriãozinho, o saco gestacional, era pra estar mais ou menos aqui no meio. E ele tava muito bem aqui, lateralizado, aqui das trompas. Sei que foi bem estranho. A médica nem me deu detalhe, né? Que ela viu que eu fiquei super feliz de ouvir o coração, eu sem entender, tipo, esse negócio de estar lateralizado, sei lá o quê. Tava perto das trompas. E quando eu mostrei pro médico, o médico falou que o risco de aborto era muito grande, porque tava bem perto das trompas e não teria, assim, tanto assim para se desenvolver ali um feto. E quando acabou a consulta, eu tava me organizando para ir embora. Eu senti aquela coisa descendo, sabe? E minha casa era perto do posto. Sei que eu fui de a pé, vim de a pé. Nossa, na hora que eu tava vindo, eu sentindo aquilo descendo. Eu vim apavorada, eu não sei nem como que eu cheguei em casa, assim, meu Deus, voando. E eu fui direto pro banheiro e eu comecei, o meu pensamento na hora foi assim, meu Deus, eu tô passando por isso novamente. Aí eu fiquei sem reação, eu não chorei. Eu não conseguia, assim, pensar nada, assim, claramente. A minha reação foi só assim, eu vou ficar aqui no banheiro tentando colocar pra fora. Porque da última vez, do aborto que eu tive em 2017, eu tive que fazer a curetagem. E eu fiquei lá pra ver se saía, né? Mas Deus tem o controle de tudo, né? E eu contei pro meu esposo já... Eu não lembro se foi à tarde. Eu lembro de eu falar pra ele... Ai, amor, aconteceu novamente.
E falei pra ele, né, que eu tava sangrando, enfim. E ele ficou assim. Ele é bem calmo, sabe? E eu ali. Aí eu lembro dele sentar na mesa de jantar, ficou ali pensando, ele me observando e ele chamou pra conversar e falou pra mim que estava acontecendo aquilo e talvez Deus queria que a gente não aceitasse aquela situação, né? E aquilo ali foi que e eu tinha uma nova ultrassom para daqui uma semana, né? E foi o que e com uma semana haja coração, né? Eu fiz a Ai, meu Deus. E na nova ultrassom a Ana ali estava lá firme e forte para a honra e glória do Senhor, que ela já tinha evoluído, né? De uma semana para outra. Aí aqui, ó, a médica suspeitou de útero arqueado, né? Esse leve arqueamento aqui, né? Mas a Ana tava muito bem. Então tá, né? Tava falando de útero arqueado. E aí o meu obstetra falou assim que o útero arqueado é um risco muito grande, né? Dessa gravidez. Tipo, de eu ter um aborto e também da gravidez não ir até a reta final. E que eles iriam fazer o máximo para ir até 34 semanas. E eu comecei com umas hemorragias. Gente, era hemorragia mesmo, com coágulos e tudo. Eu lembro de que me deu um desespero tão grande. Falei, meu Deus, eu perdi minha filha. O que que eu ia pensar? Aí lá vai pra outra ultrassom. E misericórdia. A Ana, olha só a surpresa. Útero bicorno. Olha, meu útero dividido no meio. A Ana de boa aqui do lado. E do outro lado cheio de hematomas. É isso. Fui descoberto que eu tenho útero bicorno. E a Ana tava no corno direito. E o outro, que tava vazio, né? Tava cheio de hematoma. Cada vez que a Ana crescia, né? Que ela tava do lado direito. Aí comprimia o lado esquerdo. E acabava causando as hemorragias, né? E foi assim até 17 semanas. Eu tive anemia. Eu perdi muito peso. Se contar que eu vomitei muito. Foi enjoo, gente, uma azia, uma refluxo, a gravidez toda. Repouso, tantos remédios, tantas idas aos hospitais. Às vezes me dava aquela dor no estômago horrível que só passava com remédio na veia, sabe? E às vezes era de madrugada, não tinha horário. Meu esposo tinha que estar correndo comigo lá pra emergência. E eu só sabia pedir assim pela minha filha, né? Que ocorresse tudo bem na minha gravidez, pra poder cuidar da minha filha, ter minha filha saudável, firme e forte. E Deus tem nos honrado, graças a Deus. Com 17 semanas, né? Eu fiz a ultrassom, uma ultrassom e graças a Deus não era mais possível ver o outro lado, né? Foi por isso que tinha parado o sangramento, que o lado da Ana comprimiu todo o outro lado já nem aparecia mais na ultrassom. E nisso eu não tive mais os sangramentos. E nisso já foi uma grande vitória, né? Eu sei tanta coisa, mas na minha gestação, mas graças a Deus, todas as ultrassons a Ana estava ótima, a Ana estava bem. E cada semana era uma vitória pra gente, né? E vencemos, foram tantos sustos. E a Ana, eu falava pra Deus também, eu pedia que meu pré-natal era 2 horas de viagem daqui, né? Era em Goiânia. E eu falava assim pra Deus, que quando eu fazia pré-natal aqui e lá, né? E que eu queria, assim, que em dia de consulta lá em Goiânia, né, que eu tivesse contração intracerebral de parto, alguma coisa assim, mas eu tinha medo de... Eu sei que Deus cuida de tudo, mas esse foi o meu pedido e Deus atendeu. Deus conhece nosso coração, né? E que assim, eu ficava insegura, né, de, imagina, entrar em trabalho de parto aqui, no final da gestação, né, como eles viram que eu já tinha recuperado um pouco, né, o meu peso, eu tinha tratado a anemia e falaram que eu tinha tudo para ter normal, né? E foi tudo pelo SUS, um hospital que, graças a Deus, um hospital muito bom. Um dia de consulta lá em Goiânia, a gente acordava aqui de madrugada, né, para ir para lá, para consulta. E eu já acordei assim com aquela dorzinha de cabeça chata, sabe? Nada demais, mas era uma dorzinha chata.
E tinha hora que me dava um pouco de tontura, mas assim, eu pensei assim, é da gravidez, sei lá. E na consulta lá na triagem, né, a minha pressão já tava 16/10. Aí a moça me perguntou e tal, que eu tava sentindo, eu falei. Ela olhou meus pés, já tava um pouquinho inchado e batata, pré-eclâmpsia. E justo nesse dia não teve ninguém que pudesse ir comigo. Eu nunca tinha ido para uma consulta lá sozinha. Meu esposo ia comigo, teve uma amiga que ia comigo. E nesse dia não deu para ninguém. Eu mandei mensagem pro meu esposo, né, avisando que eu ia ficar lá. Eu tava sem nada, que eu iria ficar lá, né, internada. Eu falei tudo, né? Que eu tava com pré-eclâmpsia, que eles iriam me internar e tal. Daí eu decidi qual seria a via de parto, né? Conforme as coisas iam acontecendo. Ai, aí a gente foi lá para aquele cardiotoco, graças a Deus a neném tava bem. Aí fomos tentar controlar aquele quadro, né, de pré-eclâmpsia. Eu fiquei internada. Eu fiquei o dia todo, à tarde meu esposo chegou lá, né? Às 5 horas da tarde, né? Eles decidiram que iriam induzir o parto. E a gente foi lá para a sala de parto. Buscaram meu esposo para estar lá comigo. Ele ficou comigo o tempo todo. E a gente ficou a noite toda, né? Naquela tentativa da Ana nascer de parto normal. E 7 horas da manhã do dia seguinte, o coraçãozinho da Ana começou a acelerar muito, ou seja, a Ana começou a entrar em sofrimento fetal. E o susto, fomos para a sala de cesárea às pressas, né, tentar salvar a minha filha. Já estava uma contração atrás da outra e tudo aquilo. Eu só queria que minha filha nascesse bem e aquele clima tenso, mas Deus estava conosco o tempo todo. Nos momentos lá também que eu estava lá tentando um trabalho de parto, eu chamava ela, eu orava, pedia para Deus trazer ela com saúde, né? Nasceu bem, nasceu saudável, de 37 semanas exata, não nasceu prematura, não precisou de nada de aparelho, ela nasceu ótima. Eu que tive complicações após o parto, minha pressão não baixava. Eu fiquei ainda uma semana internada, mas a Ana, ótima, a Ana recebeu alta primeiro que eu, mas teve que continuar lá comigo, né? O meu esposo comigo o tempo todo também, a minha igreja, minha família em orações, e Deus é maravilhoso. Hoje em dia, a minha casa é alegre. Hoje em dia, minha casa tem a Ana. Cadê a Ana? Cadê a Ana? Achou! Cadê a Annalise? Cadê? Muitas orações, né? De amigos, da minha família, da igreja, nossos pastores. E hoje eu sou alegre e mãe, né? Somos papais, temos a nossa família para honra e glória do Senhor, né? Olha só o trabalho de Deus. Deus restaurou o nosso casamento. Deus abriu mais, assim, sabe, minha visão, meus olhos espirituais. Eu me aproximei mais de Deus no meio de todo esse processo. E nisso tudo eu só consigo ver Deus trabalhando, porque Deus conhece o nosso interior, né? Deus nos conhece melhor que a nós mesmos. E hoje a nossa casa tem um barulhinho da Ana, tem as coisinhas dela. Ai, gente, Deus é maravilhoso. Era um sonho para mim, né? Tá no culto com a minha família, tá no culto com meu filho ou filha, né? E levar meu filho para a igreja, minha filha. E ela é minha parceira. Minha parceira de culto, de ensaio. Deus é muito maravilhoso. Eu lembro de quanto eu sonhei com tudo isso que eu tô vivendo hoje. Eu lembro de tantas orações, assim, pedindo para Deus, né? O que eu tô vivendo hoje. E eu tô gravando esse vídeo como um agradecimento a Deus, né? A Ele toda a honra e toda a glória, que nós não somos nada, nós não passamos de pó, né? E Ele é tudo, Ele tem o controle de tudo. Nosso Deus é grandioso, é muito poderoso. Nós somos ilimitados, nossa mente é ilimitada, Ele não. Achou! E é isso, gente. Eu queria compartilhar isso, essa história, um pouquinho sobre a gente, o que Deus tem feito na nossa vida, que não dá pra contar tudo, né? Que tantas maravilhas Deus tem feito
Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é poderoso. Ele sabe como trabalhar no nosso interior, no nosso coração. Carrego comigo uma realidade. Sonhava com isso, agora é verdade. Glória a Deus! O processo não é fácil, mas vale muito a pena. Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena entregar tudo nas mãos dele, né? Ele sabe o que ele tem que fazer, né? Pra gente se render aos pés dele. E voltando aqui para gravar aqui para falar que eu tive a certeza que eu tinha sonhado com a Ana, uma certa certeza, quando eu descobri o sexo, né? Quando eu descobri que seria menina, né? E, ai, meu Deus, eu sonhei com ela, então era ela. Agora, esperar ela nascer para ser mais uma confirmação que eu sonhei com ela mesmo. E até a banheirinha do sonho. E é isso, fiquem na paz do nosso Senhor, né? Deus abençoe.